Eu terminei Idol Eye e preciso falar, a Coreia acertou em cheio dessa vez. Gente, finalmente terminei Idol Eye e eu só tenho elogios pra esse drama. Sério, ele foi perfeito pra mim do começo ao fim. Fazia muito tempo que eu não vi um K-drama realmente bom. O último que tinha me causado esse impacto foi Genie Make-A-Wish, com a Suzy e o Obin, aquele casalzão que marcou época. E naquela época eu não comentei esse drama porque eu não aparecia tanto aqui na conta como eu apareço hoje em dia. Esse drama foi perfeito pra mim porque ele não caiu nos clichês exagerados que a gente vem vendo nos K-dramas atuais. Nada daquela comédia forçada demais, igual a gente vê em Spring Fever, que pra mim incomoda bastante. Eu não sou muito chegada nesse tipo de humor exagerado. Foi um drama bem dosado, sem exageros. Isso que eu tava querendo, Dona Coreia, porque mal ou bem, a gente que é dorameira antiga, eu me considero uma dorameira antiga sim, porque quando eu comecei foi em 2018 e eu vi os K-dramas que o povo fala que foi a era de ouro da Coreia, nos anos de 2015 pra 2017. Então, eu posso me considerar uma dorameira meio museu já, porque eu não comecei com esses dramas novos da Netflix, sabe? E Idol Eye me remeteu muito àquela época de 2016, 2017. Tudo no tempo certo, tudo explicado, exceto uma coisa que a Cristiane falou lá no grupo que eu nem tinha me tocado. Porque no drama a protagonista só pede pro juiz reabrir o caso do pai e a gente não tem o veredito se ele foi ou não inocentado. Mas sinceramente eu nem senti falta disso de tão mergulhada que eu fiquei só nos dois. Foi muito gostoso de assistir. A química entre os protagonistas foi surreal. A escolha desses atores foi certeira demais, Dona Coreia. Ela foi incrível, o boy foi incrível e juntos funcionaram demais. E gente, vamos falar do beijo? Eu tava comentando no grupo que não é aquele beijo estilo desentupidor de pia, mas passa muita sensação de vontade. Você sente que os dois querem aquele beijo mais que tudo. É delicado, mas ao mesmo tempo é intenso. E o mais interessante, não teve muito beijo, mas os que tiveram foram simplesmente maravilhosos. A trama foi muito boa, daquelas que te deixam curiosa sobre tudo. Eu contava os dias pro próximo episódio, igual aconteceu comigo em Love Between Lines. Aquela curiosidade de descobrir quem tinha matado o boy, os perrengues do protagonista como idol, o que pra mim, sinceramente, deve acontecer muito na vida real dos idols de K-pop. O drama teve uma delicadeza enorme ao tratar desses assuntos, principalmente com a protagonista, por conta do pai dela ter sido acusado de assassinato e ter se desvivido. As promessas que um fazia pro outro de estarem sempre juntos em momentos difíceis, isso foi muito bonitinho. E teve personagem que se redimiu sim. O promotor, por exemplo, pediu desculpas para a protagonista, esteve presente ali quando ela pediu a reabertura do caso do pai, meio que dando um apoio. A única pessoa que não mudou nada foi a mãe dele, continuou sendo a mesma vaca que sempre foi. O menino ainda mandou convite pro show e ela nem apareceu. Se apareceu, eu nem vi, gente, porque eu tava feliz demais vendo os meninos no palco de novo, fazendo até uma homenagem pro integrante que se foi. Isso me lembrou muito a época do do Monsta X. Foi uma época que eu vivi. Pra quem não sabe, eu gosto muito do Monsta X. Sim, sou um bebê. Ele foi acusado de uma coisa e que se não fosse o fandom metralhando a empresa, levantando uma hashtag diferente todo dia no Twitter, deixando essas mesmas hashtags nas trends todo santo dia, pedindo investigação e justiça, talvez ele não estivesse hoje fazendo o que ele mais ama, que é cantar pras fãs. Eu sei disso porque eu fui uma das fãs que participou disso tudo. Eu lembro até que teve vaquinha na época entre as americanas, coreanas e BRs para poder colocar um anúncio dos divos na Times Square. E eu nunca vi um grupo tão engajado com as fãs como o Monsta X e o próprio On Woo-sung. Então esse drama me pegou em pontos muito sensíveis para mim, porque quem acompanha grupos de K-pop, em sua maioria, sabe o quanto a gente quer que os meninos estejam felizes e bem, fazendo o que eles mais gostam de fazer. No drama, até as fãs tomam jeito. As fãs tóxicas que elas eram no começo do drama, agora no final defendem o idol delas com unhas e dentes. Tem uma cena que um fotógrafo tá gravando os protas e elas aparecem falando que não é pra tirar foto da vida privada do idol delas. Foi muito fofinha essa mudança e realmente queria que acontecesse na vida real também.
Idol Eye é um drama maravilhoso. Se você ainda não começou, você tá esperando o quê? Só vai. Vocês vão devorar esse drama, eu tenho certeza. Eu só não devorei tudo de uma vez porque tava em andamento. Mas tá perigoso eu rever o drama tudo de novo. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já terminaram Idol? O que acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero fofocar com vocês.